Caros munícipes, este ano, pelos motivos subejamente conhecidos, não nos é possível assinalar e festejar o aniversário da Revolução do 25 de Abril na rua e nas muitas iniciativas desenvolvidas pelas várias associações, como temos feito nos últimos anos. Seguindo a premonitória sugestão do Sr. Presidente da Câmara Municipal durante a última Assembleia Municipal realizada em fevereiro, o tema da minha intervenção centrar-se-á, naturalmente, no Serviço Nacional de Saúde, na sua origem até a situação atual. Em 1975, dezenas de jovens médicos deixaram as cidades para levar a medicina ao interior carenciado. Estas equipas e as comunidades que os acolheram ergueram do nada as primeiras pedras do futuro sistema de saúde público. Estranho e injustamente esquecido, o SMP, Serviço Médico à Periferia, pouca ou nenhuma atenção tem merecido por parte da comunicação social, parecendo projetar-se à distância do tempo como um pormenor sem relevância na construção do SNS e de um Portugal livre e democrático. Este esquecimento do SMP, por vezes involuntário, mas também fruto de um ambiente político de apagamento, carregado de intenção e ideologia, faz com que uma experiência marcante, imbuída do espírito generoso da tão mal amada época do PREC, apareça como um facto menor na implantação do Serviço Público de Saúde português, que só viu a sua consagração legislativa 4 anos depois, por proposta de António Arnaud e aprovada por PS, PCP, MDP, CDE e UDP. Não esquecer nunca que a direita votou contra a criação do SNS. A decisão de enviar jovens médicos que tinham finalizado o primeiro ano de internato geral para o interior mais pobre e abandonado do país, para a prestação de cuidados primários, ultrapassou em muito o projeto inicial, assumindo aspectos verdadeiramente notáveis de iniciativa e autorregulação coletivas, tornando a sua realização, durante cerca de 7 anos, um caso exemplar de empenho na construção de um país mais justo e solidário, contrastando com o sentimento de desrespeito e desmotivação que mais tarde, e até os dias de hoje, sucessivos governos conseguiram impor aos profissionais de saúde. Portugal era, nos anos 70, um país de terceiro mundo. O fascismo levara ao empobrecimento e a guerra colonial ao extremo, porque já na altura repetiam ao povo que não havia alternativa. Não existiam as comunicações, as estradas, os hospitais, os centros de saúde, os equipamentos esportivos e de lazer, os edifícios públicos modernos e funcionais que a democracia depois construiu. No país rural, no interior pobre e abandonado, pontificavam camponeses que trabalhavam para sobreviver, raramente ou nunca recorrendo aos escassos médicos existentes, pois poucos podiam pagar, procurando mais os endireitas e os bruxos, versão menos sofisticada das atuais medicinas alternativas. Foi assim que muitos milhares de portugueses tiveram pela primeira vez na vida contactos com médicos. No final do primeiro ano do SMP, os jovens médicos tiveram a necessidade de travar uma feroz batalha, porque o governo do pós-25 de novembro queria acabar com o SMP logo nesse ano, de 76. Foi a mobilização dos jovens clínicos, com o apoio de autoridades locais e das populações, expressas em manifestos e abaixo-assinados, entrevistas na rádio e nos jornais, que conseguiu travar este primeiro ataque ao SNS, antes mesmo de ele existir. O SMP continuou nos 6 anos seguintes, envolvendo centenas de médicos que asseguraram o seu funcionamento, mantendo a assistência médica possível ao interior mais carenciado, até a implantação de uma verdadeira e qualificada rede de cuidados primários de saúde no país, com a criação da carreira clínica geral em 82, atualmente designada de Medicina Geral e Familiar. Hoje é possível, apesar de estarmos longe do fim do surto do Covid-19, concluir de forma rigorosa que se não tivéssemos em Portugal um SNS universal, geral e de qualidade, e a luta contra o vírus seria muito mais difícil de travar. É óbvio que os condicionalismos sentidos diariamente nas unidades do SNS não são apenas devido à dimensão do surto e das suas consequências. São igualmente resultado de cerca de 30 anos de desenvolvimento de uma estratégia de redução do Serviço Público de Saúde
com o encerramento de milhares de camas, da redução do número de profissionais, da não renovação de equipamentos. É grande a exigência colocada ao SNS. Por um lado, responder ao crescimento do número de vítimas de contágio e das necessidades de internamento, centenas das quais a exigirem cuidados intensivos. Em paralelo, e não menos importante, há que assegurar a atividade normal de atendimento a milhares de utentes do SNS, com outras patologias, que não pode ser interrompido, sob pena de se perderem vidas humanas por não terem tido o acesso aos cuidados de saúde que precisam. O êxito do combate à pandemia passa também por garantir condições de segurança aos profissionais de saúde. Persistem situações de falta de equipamentos adequados em algumas unidades de saúde que precisam de ser ultrapassadas. As aquisições no exterior, em grande medida, devido à cooperação no plano das relações bilaterais entre Portugal e a China, cooperação tão mais necessária quanto a postura da União Europeia evidencia mais uma vez a sua inércia e falta de solidariedade, como se verifica na retenção de equipamentos adquiridos entre países da própria União Europeia, tem permitido superar no imediato parte da carência de material. Mas a aquisição ao exterior, indispensável, como se verifica, revela a crescente dependência nacional associada ao abandono da produção e da falta de incentivo à investigação. O facto de várias universidades e empresas terem decidido dar o seu contributo criando e produzindo este tipo de equipamentos confirmam que é fundamental investir numa estratégia de substituição das importações pela produção nacional. No caso da saúde, é mais que uma questão económica, é sobretudo uma afirmação de soberania nacional, um setor essencial à vida das pessoas. Concluindo, agora que todos percebemos a importância do SNS e o facto de ser a última barreira entre a civilização e a barbárie, importa continuarmos a refletir sobre o assunto, porque não basta apenas bater palmas nos momentos de maior aperto, será pertinente respeitarmos e apoiarmos as justíssimas reivindicações dos profissionais de saúde por melhores salários e melhores condições de trabalho e, acima de tudo, não apoiarmos nem votarmos em partidos liberais e chegas que visam a destruição do SNS. Viva o 25 de Abril, viva o Serviço Nacional de Saúde!